isso daqui. Aí, agora sim. Então, bora codar para a gente ser feliz, nos divertir um pouquinho nessa bela tarde de quinta-feira. Ó. Vamos resolver o exercício aqui da lista 5 de desvio condicional, segunda parte de desvio condicional. O exercício 10, escreva um programa em Java para ler um salário fixo e o valor das vendas efetuadas pelo vendedor de uma determinada empresa. Sabendo-se que ele recebe uma comissão de 3%, de 3% sobre o total das vendas até 1.500, mais 5% sobre o que ultrapassar este valor, calcular e escrever o seu salário total. Então, beleza, vamos começar pela parte básica, vamos criar aqui o nosso programa para resolver esse exercício. Então, vamos salvar esse cara daqui, lista 5, exercício 10. Beleza? Vou salvar com esse nome para ficar bem significativo para entender, já dá para você ir direto lá. Então vamos. Opa, errei. Legal, vamos fazer esse esquema daqui. Se ele pediu para ler alguma coisa, eu já vou fazer o import, né? Então vamos fazer import java.util.scanner com S maiúsculo, não pode esquecer. Já que a gente. Um Mzinho aqui. Viu? Você está prestando atenção. Era só para ver se você estava prestando atenção. Né? Não, estou tentando digitar tudo para aprender, sim, né? Essa é a recomendação que eu sempre fiz e eu descobri outra pessoa que faz a mesma recomendação, que é o Guanabara. O Guanabara faz a mesma recomendação. Eu acho bem bacana. Vamos criar o nosso scanner de leitura. A gente só vai ter que ler informações numéricas, então a gente só precisa de um scanner. Então vamos declarar lá o tipo, scanner, o nome eu vou chamar de leia igual new, um novo scanner que irá escanear a entrada do sistema, então system.in. Então, beleza, já temos um scanner para ler a entrada do sistema. Então, vamos ver aqui o que é solicitado, né? Escreva um programa para ler um salário fixo. Então, precisa ler um salário e o valor da venda. Então, eu vou criar aqui duas variáveis, double, salário, e também a gente vai ter o valor da venda. Então, o valor de vendas, né? Esses dois daqui são as informações que a gente precisa para começar, né? Agora a gente precisa solicitar a entrada para o usuário, porque vai ficar um cursorzinho piscando lá, ele vai olhar para aquilo e vai falar: o que eu tenho que fazer aqui, né? A gente sabe porque foi a gente que desenvolveu, mas a gente sabe agora. Eu duvido daqui a uma semana você lembrar, na hora de você rodar o programa, o que tinha que ser digitado ali. Então, mandar uma mensagem sempre ajuda, né? Então, system.out.print, eu vou usar o print para ele parar na mesma linha e eu poder digitar, depois dar um enter para ficar organizado. Se você quiser usar um print ln ou um printf, não tem problema, fica a gosto. Entre com o salário fixo. E aí a gente vai fazer a leitura do salário fixo. E agora a gente vai falar, então, que o nosso salário vai receber e a gente vai utilizar o nosso objeto de leitura lá, o scanner leia, né? Ponto, o seu método para ler um double. Já que eu coloquei o salário pode ter um ponto flutuante lá, ser um número real, né? Ter casinha depois da vírgula. Então, vou utilizar o next double. Abre e fecha parênteses, porque isso aqui é uma função de leitura, né? É um método. Então, beleza, a gente está falando que vamos ler um número double, né? Ler um número double e jogar dentro de salário. É isso daí que a gente vai fazer aqui. Preciso repetir o mesmo processo para a próxima variável que a gente vai ler, que é vendas, né? O total que ele vendeu naquele mês. Então, a gente vai falar, deixa eu ver como que foi usado ali, o valor das vendas, né? System.out.print entre com o valor das vendas
vendas vai receber o nosso objeto de leitura, leia, e a gente está esperando que seja, né, o próximo valor digitado seja um double, next double. Tá aí. Fizemos a leitura tanto do salário como do valor de vendas, né, o salário fixo e o valor das vendas. E aí a gente precisa fazer alguns cálculos. Vamos ver aqui o que é de cálculo que a gente precisa fazer. Sabendo-se que ele recebe uma comissão de até 3%, né? Ele vai receber 3% do total das vendas que ele teve. Então, ele vai fazer isso, mas desde que o valor da venda seja até R$ 1.500. Então, até R$ 1.500, ele vai receber aqui 3%. Então, eu vou falar aqui que enquanto for menor ou igual a 1.500, ele vai ser 3%. Só para deixar anotado aqui o que a gente vai ter que fazer, né? Agora, o que passar disso daqui vai ser 5%. Então, o que for maior que 1.500, o que for maior que 1.500, a gente vai colocar 5%. Ah, o cara recebeu, ele vendeu R$ 100. Quanto que é? Ele recebe R$ 1.000 de salário fixo e ele vendeu R$ 100 esse mês. Foi péssimo, porque estava tudo fechado por causa da fase vermelha, emergencial, roxa, quase preta da pandemia. Vendeu R$ 100. Quanto que é 3% de 100? É R$ 3. Qual que é o salário final dele? É os 1.000 fixos mais os R$ 3. Então, ele vai receber R$ 1.003. É isso daí. Então, é essa a ideia. Agora, vamos supor que ele tenha vendido R$ 2.000. Você vai calcular o quê? Né? Até 1.500 você vai calcular 3%. O que exceder, você calcula 5%. Correto? É isso? Foi assim que foi pensado? Só estou perguntando para ver se eu não vou fazer diferente do que vocês pensaram, né? Pelo menos eu penso assim, né? Foi isso que eu entendi, professor. Numa venda de R$ 2.000, os 1.500 tem que ser calculados com 3% e os restantes 500 tem que ser somado com 5%. É isso, né? Exatamente isso. É isso que eu imagino. Tá. Eu já trabalhei desenvolvendo o sistema de comissão, e o sistema de comissão é exatamente assim mesmo, é nesse esquema. Você é até tanto de venda, você recebe uma porcentagem, e acima disso você recebe outra porcentagem. Eu acho que já trabalhei com 7 faixas de valores de porcentagem de comissão. É uma beleza trabalhar com isso, dá um trampo do caramba calcular. Eu já tive ERP que eu desenvolvi que tinha esse esquema de comissão de vendas. E aí tinha tipo de vendedor, se era vendedor fixo, se era vendedor rotativo, esporádico, eu não lembro o termo ou vamos chamar de temporário, né? O cara ele só foi lá para fazer um esquema de venda para alguém. Então ele chegou lá e olha, eu vendo Guaraná. Aí eu falo assim, a minha empresa é de bolacha. Aí eu falo assim, mas você não vende bolacha? Aí eu consigo vender também. Aí ele fazia uma venda também e ele entrava como um vendedor esporádico. Ele não era contratado, não era funcionário vendedor, né? Então tinha algumas coisas muito malucas. Isso daí tinha incidência diferente de valores, de salário, de benefícios, né? Um monte de coisa que era diferenciado. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos verificar agora como que a gente vai calcular. A gente chegou lá na informação que se o valor de vendas for menor que 1.500, a gente tem que fazer uma subtração. Se não for, a gente vai ter que fazer o cálculo só em cima desse valor. Então, eu pensei aqui em declarar uma outra variável para a gente poder utilizar aqui. Vendas maior que... Vou colocar o nome grandão aqui para vocês entenderem. 1.500. Vai ser o nome da minha variável. Vou colocar lá um nome bem grande, mas são as vendas maiores que 1.500. É isso que eu quero calcular. Por que que eu quero fazer isso? Eu quero fazer um teste. Se o valor das vendas for menor ou igual a 1.500,
Se isso daqui for menor ou igual, aqui já vai sair o valor final da porcentagem, né? Valor da... Eu vou colocar valor final da comissão, correto? Aqui já sai. Então, se o cara vendeu abaixo de 1.500, é só calcular 3% sobre isso daí, já era. Não tem enrosco. Mas a gente tem um problema. Se não for menor, né? Se não for menor, então a gente tem aqui um se não for menor. E aí, se não for menor, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer uma subtração. Eu vou ter que calcular o valor de 3% até 1.500, e aí depois eu vou pegar e verificar essa diferença, né? Entenderam isso daí? Se entenderam, eu vou colocar aqui. As vendas maior que 1.500, eu vou fazer o valor das vendas menos 1.500. Eu vou ter esse número aqui para eu poder trabalhar. Então, já fiz dessa forma, eu vou saber tudo que excedeu lá o 1.500, né? Então, se o cara vendeu 1.501, qual que vai ser aqui? Vendas maior que 1.500 vai ser o valor de 1, né? É R$1 que ele vendeu acima desse valor. Então, ele vai ter essa diferença aqui, que já é o nosso fixo. Então, a partir de agora, o que eu preciso fazer? Eu vou ter aqui que colocar 3% de 1.500 mais 5% de vendas maior que 1.500, de maior que 1.500, mais o salário, né? Isso daqui é o cálculo que vai ser feito aqui em cima. E nesse caso daqui de cima, né? Quando eu falei que o valor final da comissão já é dado ali pelo cálculo direto de 3% das vendas. Já calculo direto aqui. Como que eu vou calcular aqui? Bem, o cálculo aqui vai ser dado da seguinte forma. A gente vai calcular os 3% da venda, das vendas, mais o salário. É isso daqui. Então, se você olhar bem, tem alguma coisa aqui que eu estou vendo que está repetindo, né? Tem alguma coisa que está repetindo. O que está repetindo aqui, né? O que você está vendo que está igual? 3% da venda, 3% de 1.500, que é o 3% da venda, até 1.500. Mais o salário, mais o salário. Isso tudo repete. Interessante, ó. Eu gostei disso aqui. Isso aqui tudo repete. Ficou legal. Pô, então eu poderia ter uma variável para guardar já a minha comissão, né? Para eu saber quanto que eu estou calculando. Eu vou colocar aqui uma variável para ter a comissão e a gente vai poder fazer o cálculo a partir de agora. Então, comissão. Ficou somente isso, não tem mais nada, né? 3% total, 5%, só isso, não tem mais outra regra. Então, eu vou colocar a minha comissão. Ela começa com um valor absurdamente interessante, ela começa com 0. Então, por enquanto, ele não vendeu nada. Esse cara começa com 0, porque não teve nenhum valor excedente. Então, só para a gente garantir, está tudo começando com 0 ali. O salário e a venda, eu não preciso iniciar, porque eu vou ler eles aqui. Então, eles vão receber um valor inicial logo aqui. Então, não há necessidade. Se você quiser colocar igual um valor inicial fixo, pode colocar, fica legal também. Agora, vamos olhar um pouquinho para esse cara daqui. Tem várias e várias formas de resolver esse problema. Uma coisa que eu percebi é que isso daqui é igual a isso daqui, e isso daqui é igual a isso daqui. O que difere é esse cara daqui. Correto? Eu acho que é isso, né? É o que difere. Mas e se eu pegasse e colocasse esse cara daqui, se eu colocasse ele aqui? O que dá de errado aqui? Alguém pode me mostrar o que vai dar de ruim, o que vai dar de errado, ou tá tudo certo?
Deixa eu só ir para cima para vocês verem se vai dar tudo errado, né? Ou vai dar tudo certo. Aí ele não vai considerar 8%, professor? Se a gente calcular em cima do que excedeu, se a gente multiplicar, olha lá o valor de vendas. Qual que é o valor dele? 0. Se você multiplicar por 0,05, vai dar o quê? Vai dar 0. Vai dar 0. Qualquer número multiplicado vai dar 0. Chique. Então, era isso que eu queria mostrar. Tem outras formas de resolver. Mas vamos pensar aqui, ó. Então, é igual, não é? Eu acho que é igual esse negócio aqui. Eu sinceramente, estou achando que é igual. Então, assim, é igual. Mas não é igual. E como que eu vou diferenciar esse não é igual? Que o cálculo é o mesmo, mas não vai dar os mesmos valores. O que, que eu preciso fazer? Qual que é a condição que vocês acham? Será que essa condição que eu estou falando aqui da venda menor que 1.500 é a melhor? Talvez a comissão, não é, professor? Ó, o if não seria para menor que 1.500? Tem esse if para menor que é menor igual a 1.500, né? Porque falou até 1.500, então eu incluí o igual. Se você não incluiu, eu não vou achar ruim também, Brenda, sinceramente. Eu fiz assim, professor. Eu fiz o if com o valor de venda menor ou igual a 1.500. Eu acho que poderia ser menor ou igual, porque senão você vai ter que incluir mais um, né? Porque o 1.500, o valor 1.500, o primeiro seria o primeiro valor de 5%, né? E não, aí você teria que fazer a subtração de 1.499 e não de 1.500. É o que a Brenda falou no chat. É por isso que eu coloquei menor ou igual. Entendi. Eu entendo que a primeira tentação nossa é colocar vendas menor que 1.500. Eu entendo isso daqui. E eu acredito que está certo fazer isso daqui. Você pode desenvolver. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que esse exercício dá para trazer um pouquinho mais de trabalho sobre a lógica de programação, né? Então a gente vai desenvolver um pouquinho aqui as ideias da lógica. O que acontece? Você concorda comigo, se o valor for menor que 1.500, ele já vai ter que chegar aqui e fazer assim, salário final vai ser igual o salário dele mais a comissão, né? Isso. E aí a comissão vai ser calculada de alguma forma. É isso daqui que vai ser o salário dele. E como que eu vou calcular, né? A gente vai ter que ter um salário final aqui também, né? Eu não coloquei. O que acontece aqui? Como que eu vou calcular a comissão? A comissão, ela vai ser calculada da seguinte forma: se as vendas são menores que 1.500, a comissão vai ser igual ao valor de vendas, ao valor das vendas, vezes 0,03, 3%, né? 0, ou você multiplica por 3 e divide por 100, que vai dar 0,03, ou você faz direto, né? Tanto faz, fica aí a gosto de cada um. Aí, aqui é isso daqui, a comissão é essa, né? Só que, além disso, eu posso pegar e falar, né, que os valores que estão, né, as vendas que são maior que 1.500 ou maiores, né? Deveria ter colocado maiores, eu acho que fica mais bonito. Maiores. As vendas que são maiores que 1.500, a gente vai multiplicar elas por 0,05. Aí você vai falar para mim, mas só se exceder. Eu falo, sim, só se exceder a gente vai multiplicar. Mas só que aqui embaixo, a comissão, ela também vai acontecer. Só que a gente tem uma formulazinha antes. Não tem? Olha lá. A gente não vai fazer isso? Só que aqui a gente vai fazer em cima de vendas sendo igual a 1.500, né? Aí depois a gente vai falar, vendas vai ser igual a 1.500. Para ficar fixo 1.500 ali para a gente multiplicar, né? Ou se você quiser, a gente cria vendas menores que 1.500. Isso daqui vai ser a verdade, né? Porque, olha só, isso daqui é exatamente igual. Mas nesse caso, esse valor daqui de cima está zerado. Aí vai multiplicar, vai dar 0, somar com 0, não vai fazer diferença.
Então, eu estou vendo o seguinte, já que essas duas linhas, né, são exatamente iguais, por que eu estou usando um if? Não tem motivo de utilizar. Então, vou pegar esse cara, vou tirar daqui e vou colocar aqui para baixo. Ele vai calcular a comissão. Então, eu tirei. Só que aí eu falo para você, então, se eu tirei, ele não precisa estar aqui. Não precisa estar aqui, não precisa estar aqui. E aí você vai ter um if alguma coisa e você vai fazer um else dele. Ficou estranho. Então, por que eu não faço isso daqui? Qual que é o oposto de menor ou igual a 1.500? O que é o inverso? Maior ou igual? Maior, professor. Ah, colocaram igual maior. De novo. Maior. Quando você está lidando com menor igual, se você tem um menor igual, o oposto é maior, sem o igual. Se é só maior, você vai querer o menor igual. O igual fica somente de um lado, ele não pode estar dos dois lados. Dica, viu? Essa daí eu sempre gosto de lembrar. Então, o inverso, né, de menor igual é maior. Então, imagina assim, pessoas que são menores que tenham menos que 18 anos não podem dirigir. Quem pode dirigir? Somente quem tem 18 anos, ou seja, que seja igual a 18 ou tenha mais. Então, os menores de 18 não podem, mas quem tem 18 pode e o maior também pode. Então, o igual sempre vai ficar. Se ele está de um lado, ele não pode estar do outro lado. Ele não vai ficar nos dois. Então, ele vai ficar de um lado ou do outro. Sempre lembra dessa dica aí. O igual nunca vai ficar nos dois. Se você tem menor igual, do outro lado não vai ter igual. Já pensa dessa forma. Eu acho que dessa maneira daqui a gente calcula. Eu não sei se isso daqui fez sentido. Porque a gente poderia realmente fazer o if, fazer o cálculo em cima, fazer o cálculo embaixo, mas eu só queria mostrar que é uma possibilidade. Nice, você tem valores para a gente testar, para verificar se vai dar o valor certo? Vou colocar só um system aqui para a gente ver, né? Quando eu fiz os testes, é que eu não consegui resolver a parte B, né, professor? Eu só consegui resolver com os 3%. Então, eu fiz um teste com 2.000, eu acho, que daí seria 3% sobre 1.500, né? Quanto que é 5% de 500? E quanto que é 3% de 1.500? É 25 e... Peraí. Não anotei, professor. Peraí, calma aí. 1.500. Ah, mas a gente já resolve. 45, né? 4,50. A gente tem 1.500 vezes 0,03. Vai dar 45. Aí a gente vai ter 500 vezes 0,05, que vai dar 25. Isso. Se a gente somar 25 com 45, a gente tem 70. Logo, se o cara tiver, por exemplo, um salário de 1.000, é 1.070, né? Isso. Então, uma venda de 2.000, né? Ele tem... Vamos ver se vai dar isso daí, né? Não sei, vou testar. Vamos ver se eu não pensei coisa errada, né? Se eu compilar, sempre funciona melhor. Compila, aí roda. Agora, o salário fixo eu vou colocar lá de 1.000. Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem melhor, né? Faltou um system out. Olha lá, vamos colocar lá um salário de 1.000. Valor de vendas de 2.000. 1.070. Chique, professor. O senhor faz muito menos linhas do que eu. Por que será, né? Mas você viu que não foi direto. Não, ele tem... Você viu que o quanto de coisa que eu escrevi para fazer? Sim. Então, é assim. Chique. Eu normalmente, é que vocês não veem, né? Mas eu tenho uma escrivaninha que ela tem aquele negocinho que puxa aqui por debaixo, né? Para colocar o teclado. Eu não gosto do teclado embaixo, porque eu utilizo o notebook, eu tenho uma outra máquina aqui, mas eu gosto do teclado em cima. Mas eu tenho um caderninho. Meus caderninhos ficam aqui, ó, tudo anotadinho, ó. Eu vou fazendo conta, eu escrevo. Eu tenho um monte de papelzinho anotando essas coisas. Na minha mesa, assim, papel é o que não falta. Ó, tem um monte de papelzinho. Eu adoro papelzinho. Pedacinho de papel para ficar anotando as coisas. E eu vou anotando. Bloco de notas, eu utilizo muito bloco de notas para fazer anotação. Olha lá, eu tenho um bloquinho de nota com um monte de coisa que eu vou anotando. Abro Excel para fazer as continhas e já ver. Eu gosto de ter alguma coisa para me ajudar. Então, não dá para pensar tudo isso daqui de cabeça direto. Esse problema, ele poderia ser resolvido de outra forma? Claro que poderia. Você poderia fazer lá o menor igual a 1.500,
Você calcula a comissão para aquele valor e depois você faz o maior que 1.500 e calcula a comissão para aquele outro valor. No else, né, você não precisa especificar, mas dá para reduzir. Então, essa redução é assim, sei lá, se a gente tiver 100 alunos fazendo esse exercício, provavelmente uns 5 farão dessa forma. É bem pequeno, é uma taxa pequena. Professor, que eu achei bacana, que é diferente da solução que tinha dado, é que o senhor colocou um if, aí ao invés de colocar um else, é uma fórmula que faz a conta para o que for o else, né? Então, quer dizer, eu não preciso ficar criando um else especificamente para criar o senão. Exatamente. Exatamente, né? É essa a ideia. Você não precisa. Então, quando eu falo assim, algumas pessoas acham que é palhaçada minha, mas não é. É uma forma lúdica. A gente sabe que tem lá a famosa história do Jack, o estripador, né? E eu falo que a gente tem que programar que nem o Jack. A gente tem que fazer Jack. Por quê? Não dá para resolver um problema todo na cabeça. Você não consegue carregar toda a informação na tua cabeça e resolver isso em código. Não dá certo. Você tem que anotar tudo e vai debulhando parte por parte. Você pega um problema gigante não é fácil de ser resolvido, mas ele é possível. Como? Vai dividindo ele em problemas menores. Ele vai chegar num problema tão pequenininho e tão simples que você consegue resolver. Você resolveu esse, você já tem uma pecinha do teu quebra-cabeça resolvido. E aí você vai resolvendo as demais partes até chegar no todo. E é assim que a gente vai fazendo o processo de resolução. O processo de resolução não é direto. E não pense que quando eu fico sacaneando os meus amigos designers, né? Que o designer ele fica lá, tem um meme bonitinho, que é um videozinho que mostra o cara programando com latinha de energética, aí fica tá digitando, aí ele digita, clica, e faz isso. Mentira. Aí o designer vai lá, ele clica, move um pouquinho para o lado, aí ele para, fica olhando para ver se o desenho ficou bom, se ficou legal. É assim que a gente trabalha também. A gente gasta muito mais tempo pensando do que vomitando código, né? A gente não brota código para fora da gente. A gente escreve códigos, olha só quantas linhas que tem, dando uns enters, pulando, eu pulo linha pra caramba, né? Eu sei que eu pulo muita linha. Então, ó, pulando tanto de linha, deu 35 linhas. Tem comentário lá no, ó, são 5 linhas, já dá 30. Se você tirar aqui o que eu pulei, né, a mais, deve dar umas 20 e poucas linhas aí de código, né? 22 linhas de código deve ter dado. É muito pouco, é nada. Mas, se você bancar bobeira, isso daqui pode ficar grande. Por quê? Tem que fazer por partes, devagarzinho. Vai debulhando o seu problema em problemas menores. É assim que a gente soluciona. Você não consegue resolver um problema grande. Isso daí é normal. Você fala assim, eu não consigo resolver isso. Não se preocupa. É assim mesmo. A gente só vai conseguir resolver problemas pequenos. Então, a gente vai resolvendo probleminhas pequenos. Então, essa é uma sacada boa de como resolver. Vocês viram o tempo que eu demorei para resolver? Não dá para resolver direto e rápido. Você tem que parar, pensar, escrever. Porque, por incrível que pareça, se você não escreve, você não vê. Parece bobo, né? Falar uma coisa dessa, mas não é não. Você precisa ver. Então, escreva, olhe, né? Enxergue o que você está pensando. Por isso que eu uso papel. Até para ver essa questão essa linha de raciocínio, até essa parte da conta é igual. Então, para que eu vou repetir 2 vezes, né, professor? Exatamente. Não dá. Na hora que você falou desse exercício, você viu que eu fiquei um tempão olhando para ele? Eu estava pensando exatamente nisso. Eu já tinha pensado nisso aqui logo no início. Mas por quê? Porque eu faço isso aqui todo semestre? Sim, eu faço isso aqui todo semestre. Semestre passado eu fiz igual? Duvido, devo ter feito diferente. Muito provável, todo semestre muda. Eu faço diferente. Mas eu estava olhando porque na minha cabeça, como eu já trabalhei com um sistema onde eu trabalhei durante muito tempo desenvolvendo a parte de comissão de vendas, para mim ficou fácil parar e pensar. Pô, eu só preciso calcular quando foi isso aqui. Isso aqui que é o diferente, né? Qual que é o diferente? O quando excede os 1.500. Isso é o diferente. Mas eu queria mostrar passo a passo para vocês. Então, façam devagar, não tenha problema.
gasta um tempo no exercício. Quando eu falo gastar, parece que é menosprezando, mas não é. Invista, né? Dá uma forçadinha aí, que eu acho que vai ser legal. Vou resolver o famoso exercício, esse aqui tem na apostila, né? Mas eu vou resolver esse aqui novamente. Eu já resolvi esse aqui? Não, né? Do char-et? Não, professor. Eu não me lembro, pelo menos. O meu consultor para assuntos estratégicos. Shen, eu já resolvi? O Shen me diz, porque ele sabe tudo que eu já fiz. Eu tenho as aulas, eu faço junto com você, eu não tenho. Então, se eu tiver, sei lá, não me lembro do char-et. Ah, já tem, ó. Já tem um char-et aqui, ó. É o switch case. Tem, mas não foi resolvido. É final de semana. Tem aqui, mas não foi resolvido. Eu quero resolver esse aqui para mostrar como que vai ser. Então, resolvendo esse aqui, esse outro daqui é muito similar, mas esse aqui segue muito o padrão dos dias do final. Eu já tinha comentado, eu acho que eu comentei com o Shen, por isso que eu estava pensando nisso. Acho que a gente comentou mesmo. Não, mas o senhor deu esse exercício do sábado e domingo? Esse foi, sim, professor. Eu vou fazer então aqui o da calculadora. Da calculadora é bem legal, né? Então a gente pode fazer uma brincadeira de resolver esse daqui. Desenvolva um programa em Java que receba 2 valores numéricos e uma das opções que representa uma das operações aritméticas. A gente vai ler ela como. Foi isso mesmo, Shein. A gente fez junto, foi por conta disso. A gente estava lá, estava tirando dúvida, por isso que eu estava achando que eu já tinha feito. Ler em formato de string e a gente tem que testar ele como char, porque o string não dá para ser comparado com igual igual. O char já pode ser comparado com igual igual, assim, né, com qualquer valor numérico também pode, tranquilo. Então a gente tem as operações mais, menos, asterisco e barra, soma, subtração, multiplicação e divisão, e aí a gente tem que mostrar aí o resultado, né, do que acontece. Esse aqui se aplica bem o uso do switch case, né? Cadê? Vamos fazer, então, esse cara daqui, é o exercício 11, né? Então, lista 5, exercício 11. Lista 5, exercício 11. Vamos lá na brincadeira. A gente tem, então, que fazer o import java.util.scanner. Então, beleza. A gente vai corrigir o nome, joia. A gente vai já criar o nosso scanner. Scanner, leia, igual a new, scanner. E a gente vai escanear o quê? A entrada do sistema. Então, system.in. Só que a gente vai precisar... A gente vai precisar ler 2 valores numéricos. Então, a gente vai ler 2 números. E a gente precisa ler uma string. Se lembra qual que é aquela brincadeirinha que eu sempre falo que dá pau na leitura? Quando a gente tem que ler string e número juntos. Não dá para usar o mesmo scanner. Então, preferencialmente, crie 2 scanners separados para você não ter dor de cabeça. Então, a gente vai pegar e criar um segundo scanner. E esse segundo scanner eu vou dedicá-lo somente à leitura de string. Então, vai ficar aqui um scanner para a gente ler somente números e outro para ler strings. Então, um para ler número, um para ler strings. Senão, dá pau. Então, isso aí é o que vai acontecer. Então, a gente precisa das nossas variáveis. Pede para ler 2 números. Eu vou fazer aqui os números inteiros, beleza? Só para ficar mais fácil para a gente ver, porque vai dar um probleminha na frente e eu quero mostrar. Então, número 1. Número 2. A gente vai ter que ler a operação em formato de string. Então, string... Vamos ler operação. Tá aí, são as variáveis que a gente vai ter declarado. Então, belezinha, a gente já ficou... Eu tenho toque, isso me incomoda de uma forma absurda. No outro eu não fiz, mas nesse eu acabei fazendo. Beleza, já fiz. Tá lá. Então, a gente tem lá a variável para ler o primeiro número, a variável para ler o segundo número, a variável para determinar qual que é a operação. E aí a gente pode pensar assim, eu preciso de uma variável para guardar o resultado.
Então, eu vou criar aqui uma variável para guardar o resultado. Resultado, beleza? Número 1, número 2, o resultado e a operação. Então, vamos começar com a brincadeira. Eu vou pedir para o usuário, né, entrar com o primeiro número. Então, eu dou lá um system.out.print e vou falar para o usuário. Entre com o primeiro número. E agora eu vou ler o primeiro número. Número 1 é igual. E aí, qual scanner que eu vou ler mesmo? Eu vou ler um. Para número, é o leia. Para string, é o leia com o str na frente. Então, aqui é um número. Então, vou utilizar o meu scanner, meu objeto de leitura leia. E agora eu vou ler o inteiro. Então, espero que o próximo número digitado seja um inteiro. Beleza? Vou pedir para ele entrar com o segundo número, né? Então, system.out.print, vou pedir agora para ele entrar com o segundo número. Entre com o segundo número. Está lá o segundo número. Vou colocar lá nossa variável que receberá o segundo número, número 2. Também vai receber nosso objeto de leitura leia, ponto, um próximo número inteiro. Ele vai ficar esperando um inteiro aqui. Beleza. Agora eu vou pedir para ler a operação, né? Qual operação que eu quero fazer com esses dois números? Isso aqui, para quem já fez matemática financeira e já mexeu com calculadora HP, vai ficar igualzinho, é bem parecido a forma que a gente vai escrever, né? System.out.print. Qual operação? E aí eu vou colocar aqui as operações. Então, eu quero colocar aqui um mais, um menos, menos, o asterisco e a barra. Operação. E agora eu não posso utilizar o mesmo scanner que eu estava utilizando. Não pode ser leia. Tem que ser leia, str, ponto, e a gente vai ler uma linha toda já, né? Next line. Então, beleza. Agora, vamos montar o nosso switch. Switch, e o switch vai vir aqui com uma variável. E a gente tem essa estrutura aqui. O switch, a gente vai ter aqui no meio a variável que a gente vai testar. Eu vou colocar operação para vocês poderem ver. Operação. Agora a gente vai testar todos os casos, né? Caso, e aí eu vou colocar aqui. Qual que é o primeiro caso? Que seja igual a mais, né? Então aqui caso seja mais. Então caso seja mais, a gente vai fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? O resultado vai ser igual a número 1 mais número 2. Então, feito isso daqui, a gente dá um break para a execução do case. E a gente vai repetir esse processo para todas as outras operações, mudando o sinal. Então, a outra operação é subtração. Então, se for subtração, nós faremos subtração. Se for multiplicação, nós faremos multiplicação. E se for divisão, nós faremos a divisão. Beleza. Se não for nenhuma dessas operações, então, default, eu quero que o resultado fique negativo, ou zero. Resultado igual a zero. E eu vou dar uma mensagem, né? Só para saber o que rolou aqui. System.out.println operação inválida. Fica aí, operação inválida. Terminou,
eu vou imprimir o resultado, né? Eu fiz com uma variável justamente para vocês verem a gente ter um comando depois do switch, que a gente não tinha utilizado, né? Então, system.out.println, e agora a gente vai escrever o resultado é, e aí a gente vai colocar aqui o resultado. Ficou bem simplesinho, bem bacaninha, ó lá. Aqui a gente está testando com operação. Se a gente compilar, ele vai reclamar, olha, char não pode ser convertido para string. Não pode. Então, vamos colocar aqui aspas, né? E aí vai dar certo, ó. Porque é string, aí vai ficar bonitinho. Aí, se você compila esse cara daqui, aí funciona. Vamos testar, vamos ver. Entre com o primeiro número. 10. Segundo número, 5. Eu quero fazer a operação, sei lá, igual. Não faz parte. Coloquei igual para ver se ele vai dar mensagenzinha lá. Operação inválida, resultado é 0. Beleza. Se eu rodar novamente, terminal, amplia lá, 10, 5, eu quero fazer a soma. A soma é 15. Aí você fala assim, nossa, funcionou com string e você disse que não funcionava. Depende da versão do Java. Isso daí é um problema que a gente tem e é considerável. Então, dependendo da versão do Java, vai dar chabu. Então, estou fazendo aqui para vocês verem que funciona, mas aí tem um detalhe, só importante. Java version. Deixa eu só aumentar para vocês verem. Java menos version. Eu estou utilizando uma das últimas versões, ou mais recentes, né? No caso, eu estou utilizando o Java 11. Se eu não estou enganado, foi uma implementação feita recentemente nas últimas versões do Java. Se você tiver, por exemplo, trabalhando com Java 8, tem muita gente, quando vai trabalhar com Java, está trabalhando com Java 6. Isso daí, sim, existe. Tem coisas que é com Java mais antigo ainda. Então, tomar cuidado. Teste para ver se funciona. Se não funcionar, professor, eu fiz lá, não deu certo. O Java que eu estou trabalhando é um antigo. A máquina que eu estou utilizando está com uma versão antiga. Tem uma solução, então, que a gente pode fazer para corrigir isso daí. Então, vamos fazer como eu posso solucionar esse problema. Então, eu vou fazer uma segunda versão desse programa. Então, salvar lá como versão 2. Esse cara, underline V2. Só para a gente ter uma segunda versão. Eu estou utilizando o Linux. O Linux é o terminal. O atalho no Linux é Ctrl+Alt+T. Então ele abre um terminal. Desculpa, senhor. Não, pode. É esse aqui? Obrigado. Esse? Isso. Obrigado. Shen, quando você está utilizando o Windows, pode ser Command, CMD. Se você clicar lá na janelinha, no botãozinho que representa a janelinha do Windows R, e ele vai abrir lá o executar, aí você vai digitar CMD, e aí ele já cai direto no terminal. Não é da ideia, não. Não é, não. Eu abro... É que é rapidinho, Ctrl+Alt+T aqui, ele já abre o terminalzinho para mim. Então, ele já faz direto. Então, e Ctrl+D, ele efetua logoff desse terminal também. Então, já tem alguns atalhos maceteados na vida. Depois a gente se acostuma e vira produtivo, né? No Windows é rapidinho, é janelinha R, CMD, Enter, para fazer o calc. Então, já tem alguns esquemas aí para facilitar a vida. Foi quem que falou? Foi o Caio? Caio, já deu certo? Obrigado. É que eu não tinha. Eu respondi, mas eu não vi com quem eu falei. Desculpa, Caio. Desculpa atrapalhar, senhor. Não, imagina, você pode falar à vontade.
Vamos fazer agora uma solução para quem estiver com versões mais antigas, ou que, se fizer, não deu certo, saiba que tem como fazer a correção. Tem uma possibilidade. Quando você faz isso daqui, você gerou aqui uma string, né? Então, a string, ela tem a possibilidade... Deixa eu abrir aqui uma... cadê? Janela privativa. Porque aí eu apago sem me preocupar. Vamos olhar a documentação da string. Eu sei que a gente ainda não estudou, mas é legal já conhecer. Java doc string. Tá lá, Java doc string. Olhando dentro da documentação oficial da classe que representa uma string. Nossa, espera. Vamos. Isso. Vamos pegar aqui. A minha versão é a 11, então eu vou clicar aqui na versão 11. É sempre legal fazer em cima da versão que você está utilizando. Ou pelo menos, né, se você está, sei lá, utilizando a versão 8, não dá para pegar da 11, pega da 7, tem que ser anterior à versão que você está utilizando, porque pode ter implementações novas e você não vai encontrar isso daí. Agora, dando uma olhadinha, ele vem explicando como que é a classe string, né? String não é um tipo primitivo, ele é um tipo referência, então ele é um pouquinho diferenciado, né? Então tem lá o módulo, o pacote onde ele está, o nome, você pode ver que é uma classe, ele já fala aqui, e aí ele vem mostrando todos os detalhes, explicando como que funciona, blá, blá, blá. E aí vem aqui, rodou mais um pouquinho, você vai ter aqui os métodos, são as funções que nós temos, né? Aqui é um resumo dos métodos que nós temos. Então a gente tem uma porrada de método, tem um método pra caramba. Tem um primeiro que é o que interessa pra gente, que é um método chamado char@. Ele retorna o char, né, o valor char, em uma posição especificada. Então, ele vai retornar um valor char numa posição especificada. Então, você passa entre os parênteses um inteiro e ele retorna para você um valor char. É assim que está a notação aqui. Então, você vai ter uma string.char@, entre parênteses, você coloca o valor da posição que você quer, e aí você vai ter como resposta um valor do tipo char. Então, é uma das funcionalidades, né? Você tem várias funções aqui dentro, e aí você tem uma que eu vou destacar também, já é importante, o equals. O equals, ele recebe um valor aqui para a gente comparar, e se esses dois valores forem iguais, ele retorna isso aí como sendo verdadeiro, um valor lógico booleano true. Se não, ele retorna um valor lógico booleano false. Então, ele pode retornar ou true ou false. Eu posso fazer comparação, esse equals, ele é idêntico, então tem que ser exatamente igual. E eu tenho o equals ignore case, então ele não vai ligar se a palavra é maiúscula ou minúscula. O A maiúsculo é igual ao A minúsculo nesse caso aqui, e ele retorna da mesma forma. Então, são duas coisas bem interessantes para a gente brincar e entender. Eu acho que essas duas funções já ficam legais para a gente entender. O equals ignore case, que é o de comparação, e o primeiro lá é o char@. Aí você fala, nossa, mas tem um monte de função, você não falou. Calma, uma por vez, não vamos sobrecarregar. Nem eu uso tudo isso daqui, é muito específico, né? Eu uso algumas e eu acho que são suficientes para fazer a maioria das coisas. Vamos ver aqui então. Esse cara, ele leu e tem uma string. Se é uma string, eu posso aplicar um método chamado char@, o caractere na posição. Então, por exemplo, a gente poderia ter aqui um char, vou chamar de OP, e esse cara daqui vai receber operação ponto char na posição at. Entre parênteses, a gente quer a primeira posição. Qual que é a primeira posição em programação? O primeiro sempre é 0. A gente começa sempre no 0. Então, o primeiro caractere digitado será 0. Então, vamos imaginar aqui. Eu digitei aqui banana nanica. É uma string, banana nanica. A gente tem que entender o seguinte. Esse Bzão maiúsculo, ele está na posição 0. O Azinho está na posição 1,
o N está na posição 2, o outro A está na posição 3, o outro N na posição 4, o outro A na posição 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse cara aqui está 10, 11, 12. Então, a gente tem aí todos os números. Então, ele cria as referências a partir do zero. Então, o B é o 0, o A está na posição 1, o N está na posição 2, esse Azinho daqui está na posição 3, esse N está na posição 4, e assim por diante. Então, o valor que eu passo aqui, onde está escrito 0, é que eu quero pegar o primeiro valor que tiver aqui. Essa string operação, para você ter uma ideia, muito provavelmente, ela deve ter, por exemplo, alguma coisa assim, fazer uma soma. Aonde que o mais ele está? Está na posição 0. Então, qual que é a operação que eu vou fazer? Mais. Quero fazer a adição. Então, é por conta disso que a gente tem essa possibilidade de entender, né? Então, vou colocar aqui um comentário e comentário só para ficar registrado, né? E a gente pode ter aqui, por exemplo, aspas, mais aspas. Isso daqui está na posição 0. Se a gente tiver lá o asterisco, qualquer coisa, posição 0. Então, na posição 0, ou seja, no primeiro elemento, me retorne o caractere que está lá. Nesse caso, se a gente digitar mais, vai ter o mais. E aí ele vai transformar esse cara daqui, não mais em string, mas em char. E aí a gente vai poder manipular ele em formato char, sem problema nenhum. Então, esse cara agora pode ser feito com apóstrofo. E vai funcionar. Tomar cuidado com a versão do Java que está utilizando. Então, não sei a partir de que versão, sinceramente. Não sei. Eu acredito que foi a partir da 8 que começou a ter essas modificações. A 11 ela está muito completa, mas a 8 foi uma divisora de águas, né? Então, tem que tomar cuidado com isso daí, para não fazer coisinhas erradas, né? V2, underline, V2. Beleza. Olha lá que legal. Agora ficou exatamente dessa forma. Eu garanto para você que funciona tanto nas versões antigas como nas versões novas. Então, compilou, executou. A gente pode fazer exatamente os mesmos testes, né? Então, terminal, amplie esse cara aqui. Olha lá, 10, 5, e eu quero fazer uma soma. É 15, beleza? Se você digitar qualquer coisa diferente, ele também vai dar errado. Aqui tem um problema de lógica, tanto nesse como no anterior a ele. Ele tem um problema conceitual, que é muito importante a gente entender. Vou executar o anterior somente para vocês verem. Então, vou ampliar. Vou colocar agora, por exemplo, 7 e 2. E agora eu quero a divisão. 7 dividido por 2 dá 3. 7 dividido por 2 dá 3. Está correto. Vocês concordam? A expectativa de vocês é que tivesse um 3,5, né? Mas o 3 está correto porque é uma divisão de inteiros e está sendo jogado dentro de um valor inteiro. Então, por conta disso, a resposta é inteiro. Como que eu posso solucionar isso daí? O resultado está inteiro, ele não pode ser inteiro. Então, por quê? Se for divisão, vai dar um ponto flutuante. Então, esse cara daqui, ele deveria ser double. Ele deveria ser double. Então, a ideia é, esse cara sendo double, a gente vai resolver, legal, agora é um double. Se você compilar isso daqui, executar isso daqui, você vai ver que não resolveu. Continua sendo 3. Por quê? Porque a gente continua dividindo dois inteiros. Dividindo dois inteiros, o valor dele continua sendo 3, né? 7 dividido por 2 vai dar 3, porque os dois são inteiros. E aí ele vai converter para double. Quando ele converte para double, fica 3.0. Então, não resolveu. Então, nesse caso, é bom lembrar de fazer um cast, né? Você pode fazer dos dois lados, pode fazer do lado da esquerda ou fazer do lado da direita. Tá aí, belezinha. Fazendo isso daqui, você tem aí bonitinho, resolvido para você. Olha lá que legal. Fazendo lá o nosso 7,
2 dividido, você tem o 3,5 agora. Agora funcionou bacaninha. Essa daí a grande sacada de utilizar o ponto flutuante. Então, eu corrigi aqui colocando a conversão, o cast, né? E também teve aqui a declaração, foi declarado como um double. Luiz, igual é atribuição. Igual, igual é comparação. Aí vai valer sem problema nenhum. Vamos fazer outras versões, né? Eu acho que tem possibilidade de fazer várias e várias versões. Só vou corrigir isso daqui para ficar tudo igual, né? Sem problemas. Aí a gente vai colocar um cast aqui. Já era. Olha lá que bonitinho. Também funcionou fazendo o cache desse lado. Tá belezinha, compilado. Esse daqui também está funcionando. Então, 7, 2 dividido, 3,5 funcionou. Esse daqui, utilizando o switch, ficou dessa forma. O Luiz, ele fez utilizando o if. Beleza, não tem problema nenhum. Pode ser feito utilizando o if. Eu acho assim, dependendo do que se faz, o switch é mais fácil. Mas o switch, tudo que você faz com o switch, você faz com o if. Mas tudo que você faz com o if, você não faz com o switch. O switch ele é bem restrito. Pode ler os valores como double, mas foi de propósito, João. Eu li inteiro para dar esse problema de conversão. Foi proposital, não tinha sido não pensado, não. Eu pensei justamente para lembrá-los de conversão no ato da divisão. Era só para lembrar isso daí. Mas se você leu tudo em ponto flutuante, né, em double ou em float, você não terá problema nenhum, vai dar tudo certo também, tranquilo, tranquilo. Crianças, vamos fazer um intervalinho, tá na hora, né? Não é porque eu atrasei que eu posso acabar com o intervalo de vocês, né? Então, vou parar aqui